Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, retira da pauta de julgamentos votação sobre prisão em segunda instância. Operação da Polícia Federal desarticula a associação criminosa que fraudava licitações em companhia de saneamento de Goiás. 11 empresas que prestavam serviço à Saneago são suspeitas de fraudarem pelo menos 8 processos licitatórios e 83 contratos, mediante dispensa de licitação. Adolescente apontado como mentor do massacre de Suzano passa por nova audiência. A defesa do menor afirma que ele apenas fantasiou o crime, mas que não ajudou na execução. Reforma trabalhista e a geração de empregos formais. A Lei 13.467 de 2017 trouxe mudanças que ainda estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. Olá, boa tarde. Boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, aceitou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e retirou da pauta a votação sobre a validade da decretação de prisões após o fim de recursos na segunda instância, na Justiça. O julgamento estava marcado para o dia 10 deste mês, quando o STF analisaria 3 ações declaratórias de constitucionalidade que tratam do assunto. O relator no STF é o ministro Marco Aurélio. Adolescente apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como mentor intelectual do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, passa por nova audiência de instrução. As informações com Daiane Garcês. É a segunda audiência que o suspeito participa. A primeira foi no dia 26 de março, quando foram ouvidas 17 testemunhas. Desde que foi apreendido, o adolescente está na Fundação Casa. A defesa do menor afirma que ele apenas fantasiou o crime, mas que não ajudou na execução. O massacre de Suzano ocorreu no dia 13 de março e deixou 10 mortos. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente determina a internação provisória com prazo máximo de 45 dias a contar da data da apreensão, cabe à Justiça até o dia 2 de maio decidir o futuro do suspeito. Está marcada para daqui a pouco, às 2 da tarde, mais uma audiência de conciliação entre a mineradora Vale e as instituições da Justiça. As negociações tentam reparar os danos causados pelo rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. O Ministério Público e a Defensoria Pública devem apresentar um cronograma para atendimento coletivo de alguns moradores, que vão receber auxílios emergenciais fixados para ressarcimento de prejuízos. Outro assunto que deve ser discutido é a captação de água. O termo de ajustamento de conduta entre a mineradora Vale, o Ministério Público e a Prefeitura de Pará de Minas precisa ser homologado pela Justiça. O desastre aconteceu no dia 25 de janeiro. Até agora, 208 mortes foram confirmadas e mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Um dos processos previstos na pauta de julgamentos do Supremo nesta quinta-feira trata da exploração de petróleo. Pois é, Rafaela, os ministros vão decidir se mantém medida cautelar concedida pelo relator do processo, o ministro Marco Aurélio. O caso foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona um decreto de abril do ano passado, publicado pelo então presidente da República, Michel Temer, sobre a cessão dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo. Na ação direta de inconstitucionalidade, o Partido dos Trabalhadores afirma que a competência para legislar sobre o assunto é do Congresso Nacional e não do Poder Executivo. Assim que a ação direta de inconstitucionalidade chegou no Supremo Tribunal Federal, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, concedeu uma liminar para suspender a validade do decreto. Para o ministro Marco Aurélio, sem a existência de lei específica sobre o assunto, deve ser aplicada a Lei 13.303 de 2016. Ela trata do Estatuto Jurídico das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. Agora cabe ao plenário da Corte decidir se mantém a medida cautelar até o julgamento do mérito da ação. E vamos conferir agora os demais processos previstos na pauta de julgamentos da Suprema Corte para hoje. Separação de poderes e federação abre a pauta original desta quinta-feira no plenário. Os ministros poderão decidir se vão referendar medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra decreto que estabelece regras para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. Ainda uma ADI contra dispositivo da Constituição do Estado de Roraima, que disciplina o preenchimento de vagas no Tribunal de Contas Estadual.
O tema com maior número de processos no dia é tributos e regime tributário, com o julgamento de embargos contra decisões em processos sobre a necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária de entidades beneficentes. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita também é tema da pauta, com a ação onde o Estado do Maranhão pede recálculo dos valores repassados pela União pelo Fundo de Participação dos Estados, FPE. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Ministério Público Federal em Pouso Alegre, Minas Gerais, fez hoje uma inspeção na barragem de rejeitos da Unidade de Tratamento de Minérios, que fica no sul do estado. As indústrias nucleares do Brasil, responsável pela barragem, entregou na última sexta-feira o Plano de Ação Emergencial de Barragens. A análise preliminar dos documentos comprovou que as recomendações feitas pelo MPF não foram cumpridas integralmente pelos gestores. As cópias do plano de emergência, por exemplo, não foram entregues para as autoridades e órgãos públicos. Além disso, não foi comprovada a realização de treinamentos e simulados de situações de emergência, nem a instalação de sistemas de alarme. Após a análise dos documentos, o MPF decidiu fazer vistoria no local para verificar as condições da barragem e planejar novas medidas judiciais ou não. E veja no próximo bloco, vamos falar sobre reforma trabalhista e o aquecimento do mercado de trabalho formal do Brasil. Segundo dados do IBGE, a taxa média de desocupação em 2018 foi a maior dos últimos 7 anos em 13 capitais do país. Operação Decantação 3. A Polícia Federal desarticulou na manhã de hoje uma associação criminosa especializada em fraudes de licitações na Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Os investigados usavam empresas de fachada com a participação de empresários e agentes públicos. E quem traz mais detalhes sobre essa operação para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a Polícia Federal, com as empresas de fachada, os investigados combinavam os valores que seriam cobrados por obras executadas junto à Companhia de Águas de Goiás, a Saneago. As fraudes teriam acontecido entre 2012 e 2018. Hoje, os policiais cumpriram 15 mandados judiciais de busca e apreensão e 3 de prisão temporária em Umas e também em Goiânia. Os suspeitos, 2 dos suspeitos, também foram afastados dos cargos de forma preventiva. Os suspeitos vão responder por vários crimes, entre eles corrupção passiva e ativa, associação criminosa e também fraudes em processos licitatórios. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante 4 homens acusados de produzir carteiras de habilitação falsas. O grupo estava em uma gráfica que fica em Ceilândia, no Distrito Federal, região a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. No local, também eram produzidos diversos documentos públicos, como carteira de identidade, certificado de registro e licenciamento de veículos de diferentes unidades da federação. Também foram apreendidas impressoras e dispositivos de armazenamento de dados, além de R$ 2.000 em espécie. Os 4 presos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento, de documento público e receptação. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, virou réu em mais uma ação por improbidade administrativa. Dessa vez, a denúncia envolve as obras da linha 4 do metrô, que liga as zonas sul e oeste da cidade. A obra custou quase 10 bilhões de reais. Cabral vai responder junto a outros 22 réus, incluindo 15 empresas. De acordo com o Ministério Público, a concessionária vencedora da licitação não investiu recursos financeiros e não empregou esforços próprios para a implementação da linha. Ela apenas subcontratou as obras. A reforma trabalhista veio com a promessa de aumentar o número de empregos formais. Será que o mercado aqueceu após quase 1 ano e 9 meses de implementação da reforma? Trabalho intermitente, teletrabalho, permissão de grávidas em ambientes insalubres, contribuição sindical opcional. A Lei 13.467 de 2017
trouxe mudanças que ainda estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. 2 milhões de novos empregos formais. Essa foi a promessa trazida pela reforma trabalhista. Mas, segundo dados do IBGE, a taxa média de desocupação em 2018 foi a maior dos últimos 7 anos em 13 capitais do país. Os números mostram um aumento da taxa de desemprego, o número de ocupados também diminuiu, a informalidade no setor privado cresceu. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 4º trimestre de 2018, o saldo de empregos seletistas ainda não atingiu a expectativa. Até o momento atual foram gerados 217 mil empregos. Então, assim, essa geração de empregos ainda não foi suficiente para a gente retornar aos tempos áureos do mercado de trabalho. A pesquisa ainda aponta que a Bahia foi o único estado que aumentou a taxa de desocupação no país. Enquanto o Brasil teve um declínio de 3 pontos percentuais, a Bahia aumentou em 1,2%, indo de 16,2% para 17,4%. Melhora é pequena, mas existe. E temos os setores que mais empregaram, foram os setores de comércio e serviço, que empregaram em torno de 30 mil novos empregos. E a gente continua nesse assunto, agora aqui no estúdio, conversando com a advogada trabalhista Régia Marques da Costa. Muito obrigada pela participação da senhora. Uma boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que, a partir da reforma trabalhista, a informalidade cresceu. São trabalhadores brasileiros aí se reinventando, usando a criatividade para ganhar dinheiro. Mas isso significa que esse trabalhador informal, ele tem poucos benefícios ou quase nenhum. É isso, doutora? Em termos de reforma trabalhista, que veio com a Lei 13.467 de 2017, né? Acabou de fazer um ano, nós precisamos entender a informalidade como falta de carteira de trabalho assinada. E essa falta de carteira de trabalho assinada, ela repercute em recolhimentos, por exemplo, para o INSS. O que também vai trazer consequências para a aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Agora, quando a gente fala em termos de... Desculpa, a senhora já tinha concluído? Sim. Perdão. Uma questão que tem se falado muito e que volta, inclusive, ao debate é por conta da reforma da Previdência, que ainda está sendo discutida, que é especificamente um ponto da questão da reforma trabalhista, exatamente sobre a questão da carteira assinada. Muito se argumenta que, não sendo feitos descontos para o trabalhador ser beneficiado, não poderem a questão da carteira assinada, isso dificultaria ou até impossibilitaria, eventualmente, a aposentadoria. Há um exagero nessa afirmação, doutora? Sim, há um exagero. É preciso fazer ressalvas. Primeiro, nós vamos ressaltar aqui um aspecto que é que a reforma trabalhista, ela minorou, aliás, ela retirou alguns direitos mesmo dos trabalhadores com carteira assinada. Então, hoje, o atual artigo 457 da CLT, ele diz que verbas que anteriormente integravam o salário não mais integram, como, por exemplo, auxílio alimentação, abono e prêmio. Isso tudo era contado para uma futura aposentadoria, porque é uma média. Então, se eu retiro esses valores, a somatória, no final, ela vai estar diminuída. Então, isso também é um impacto sobre o trabalhador com carteira assinada. O outro impacto é sobre o trabalhador informal, recapitulando, informal, porque não tem a CTPIS assinada. E aí, então, ele não tem recolhimento nenhum de forma automática para o INSS, porque ele não é filiado ao INSS. Mas ele vai ter aposentadoria? Sim, desde que ele faça o recolhimento e sobre a importância de 20%. Porque o INSS também tem outras alíquotas que não permitem a aposentadoria. E aí, também é importante frisar que o trabalhador autônomo, que hoje está regulado, e o trabalhador intermitente, são duas figuras que vieram com a reforma, eles precisam contribuir
para o INSS por sua conta e responsabilidade, prestando atenção ao prazo de carência e às prestações. E aí eles vão poder ter outras aposentadorias, não por tempo de contribuição, mas por idade, uma aposentadoria por invalidez e outros benefícios, auxílio-doença e tal, auxílio-maternidade, desde que contribuam. Sobre o impacto aos trabalhadores. Vamos falar agora um pouquinho sobre o impacto na arrecadação para os cofres públicos? Sim. Então, nós precisamos compreender que o direito do trabalho ele é um fenômeno socioeconômico. Logo, ele vai ter as variações tanto do direito quanto da economia. Então, nós não podemos atribuir uma geração de emprego, um aumento ou uma diminuição só à simples alteração legislativa, porque isso não resolve. É preciso uma economia pujante. E, nesse aspecto, deixou-se de recolher alguns valores para o INSS, porque na figura do trabalhador autônomo e intermitente não existem alguns direitos, né, como, por exemplo, férias, 13º e tal. Então, logo, né, mas a gente também tem que ter em mente a questão tributária, porque o direito do trabalho anda paralelo com o direito previdenciário e com o direito tributário. Então, o empregador não se desonerou com a reforma trabalhista. Então, possivelmente, será necessário, né, a reforma fiscal. Ok, doutora Régia Marques, muito obrigada pela participação. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, doutora. E no próximo bloco, a importância da arte no tratamento psiquiátrico. A arte faz essa conexão entre os elementos internos e externos, sem a utilização da palavra. Uma sessão solene marcou os 30 anos de existência do Superior Tribunal de Justiça. Há 30 anos, o Superior Tribunal de Justiça se tornou não apenas um dos mais belos monumentos de Brasília, mas também a corte de todos os brasileiros. O tribunal tem um papel de uniformizar a aplicação da legislação federal, buscando oferecer com rapidez e qualidade técnica decisões que concretizem os princípios fundamentais do direito. Para comemorar as 3 décadas de criação, representantes do governo, do Poder Judiciário e autoridades estiveram presentes no evento de comemoração. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de ministros do STJ. Em discurso, o presidente do Tribunal da Cidadania, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a Justiça é a instituição da reflexão e, por isso, precisa se referir a algumas questões que hoje estão em pauta no mundo e no Brasil. O Brasil, ultimamente, foi surpreendido por desastres ambientais em Mariana, Minas Gerais, em Brumadinho, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É nessas horas que cabe ao Judiciário posicionar contra práticas negligentes, contra a omissão e os arbítrios estatais. A distância pode ser curta entre o discurso da preservação do meio ambiente e do respeito aos direitos humanos e as tentativas sutis de minimização que se instalam progressivamente como a cegueira de Saramago. Ao final, o ministro João Otávio de Noronha destacou o número de julgamentos realizados no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça, em seus 30 anos de funcionamento, julgou a descomunal cifra de quase 7 milhões de processos. É o tribunal de mais de 1,7 milhões de recursos especiais e mais de 500 mil habeas corpus. Se essa estatística, de um lado, demonstra os esforços sobre-humanos para o cumprimento da infinda tarefa, de outro lado, reforça a necessidade de aprovação da arguição da relevância para o Congresso Nacional.
Diante de um número tão grande de processos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apontou que já estão sendo adotadas medidas nos tribunais superiores para acelerar o andamento dos julgamentos. Nós temos trabalhado em conjunto com os presidentes dos tribunais superiores, dos tribunais de todo o país, através do Conselho Nacional de Justiça, principalmente, no aperfeiçoamento tecnológico e inteligência artificial, já nos preparando para esse mundo das novas tecnologias. Esse mundo que cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, vai exigir uma justiça cada vez mais transparente e eficiente. É um tribunal que é pioneiro na informatização, na adoção de instrumentos de informática para tornar as decisões mais céleres. Um sistema de digitalização e um sistema de informática que permite identificar e apressar o número de decisões. Integrantes de 18 comitivas estrangeiras conheceram as instalações do Superior Tribunal de Justiça. Eles estão em Brasília para participar de um seminário que faz parte das comemorações dos 30 anos da Corte. Os representantes dos tribunais estrangeiros fizeram uma incursão por todo o Superior Tribunal de Justiça. Um dos lugares que visitaram e gostaram muito foi o museu. O presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai ficou sensibilizado ao ver o habeas corpus escrito por um preso em papel higiênico. Ele explicou que, assim como no Brasil, o habeas corpus normalmente é feito em meio eletrônico no Uruguai, algumas vezes em papel. Mas na maneira como este foi escrito, ele nunca havia visto. Primeiro, a forma de apresentação. Segundo, me impressionou a liberdade, a possibilidade de apresentá-la nessa forma, lejos de qualquer formalidade. O presidente da Sala Civil Permanente da Corte Suprema do Peru também se impressionou com a ação escrita em papel higiênico. Para ele, a peça do Museu do STJ simboliza a essência desse instrumento processual, que é a proteção do direito à liberdade. Não há limites para pedir a liberdade. De aí que uno se impresione que seja escrito em papel higiênico. La naturaleza, este proceso así lo demanda y lo justifica, y me complace que hayan guardado esa pieza judicial que es parte de la historia y de la historia del hombre y de su libertad. Além do museu, os visitantes conheceram o salão de eventos e a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Integrantes da comitiva de Moçambique gostaram de saber que, assim como acontece lá, as sessões do STJ são públicas. Apesar do princípio existir, há limitações em função da natureza dos processos e o juiz tem a possibilidade de autorizar ou não autorizar. E na Bahia, um trabalhador será indenizado por jornada exaustiva de trabalho. Um supervisor de telecomunicações que exercia jornada exaustiva de trabalho em uma empresa de telefonia entrou com ação no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, pedindo indenização por dano existencial. Segundo o trabalhador, ele fazia uma média de 100 horas extras ao mês. A dedicação à sua função o impedia de se desconectar e dificultava a convivência com a sua família. O valor da ação foi fixado em R$ 7.000 e nesta ação não cabe mais recurso. A decisão foi unânime da primeira turma do TRT-5, que entendeu o dano existencial baseado na violação às normas de higiene e segurança do trabalho e ao direito social e fundamental do trabalhador, assegurado constitucionalmente. Um evento cheio de atrações artísticas foi realizado no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre. O Cenas Sonoras e Coloridas faz parte do projeto Arte e Inclusão, que tem o apoio da Vara de Penas e Medidas Alternativas da capital gaúcha. Em um espaço onde tudo poderia ser apenas isolamento, a arte se fez presente e transformou o ambiente. Elas são obras dos pacientes que cumprem medida de segurança no Instituto Psiquiátrico Forense, no projeto desenvolvido pelo artista plástico Aloísio Pedersen, que ministra os cursos e as exposições do grupo. As amostras já ultrapassaram os portões da instituição e até do país.
Recentemente, o coordenador do projeto levou as obras do IPF para 5 universidades de Portugal. Portugal que está na frente da gente em nível de atendimento no cárcere. Lá eles conseguem ter 24% ou 25% só de reingresso, né, contra os nossos 78%, né, porque usam a arte. Usam a orquestra dentro dos 49 presídios que eles têm. O músico paulista Alexandre Lora foi indicado ao Grammy em 2018 com o disco Rosa dos Ventos. O handpan é o principal instrumento dele. Fico muito feliz de poder trazer esse som para dentro desse contexto, que é algo realmente muito especial. A arte faz essa conexão entre os elementos internos e externos sem a utilização da palavra, porque a palavra pode ser traiçoeira, nem sempre ela diz a verdade. Os espectadores assistiram uma atuação de pintura em ação e puderam conhecer algumas das 50 obras que serão apresentadas em uma nova exposição chamada Modernismo Revisado Releituras, que será montada no prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito bacana. A exposição do TRF4 está prevista para o dia 22 de abril. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã. E eu espero vocês logo mais às 2 da tarde para acompanhar os julgamentos do STF no Direto do Plenário. Até lá!